você. Apenas sorrir. Graça e paz para a igreja, amém? Quantos estão felizes nesta tarde? Quantos trouxeram o exemplar das Escrituras Sagradas? Abra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, escrito no capítulo 11, versículo de número 11. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu já quero deixar aqui meus agradecimentos, primeiramente pela minha vida, por o Eterno ter me concedido essa oportunidade, pela vida do pastor Antônio, pastor André Rocha, pela vida da minha esposa, que me acompanha agora ao vivo em casa e está intercedendo por mim. Quero deixar meus cumprimentos aos demais obreiros que se encontram à minha retaguarda, alguns ministros que fizemos amizade aqui. O Eterno vos abençoe a todos. Aleluia. Quantos gostam de ouvir a palavra? Prometo para os irmãos que eu não vou ser exaustivo, mas vou trazer aqui palavra. Quem gosta de palavra? Deixa eu ver. Quantos encontraram Mateus capítulo 11, versículo 11? Depois nós vamos estar lendo em Lucas 11, 11 de Mateus. Diz assim: em verdade vos digo, que entre os que nascido de mulher, aleluia, perdão, em verdade vos digo, entre os que nascido de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. Meus irmãos, vamos lá em Lucas agora, por gentileza. Mais 2 versículos para a gente finalizar. Lucas 1, versículo 8, e vamos finalizar no 80. E já vamos entrar na palavra. Cláudio, o fundo está uma benção, viu, meu irmão? Depois vou te dar um abraço e um beijo. Eu vou começar no 110. Se o papai nos usar, você aumenta para o 220 daquele fundo brabo. E aí depois nós volta de novo para o 110, amém? Lucas 1, 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante do Criador, na ordem de sua turma, o segundo costume sacerdotal coube-lhe em sorte entrar no templo do Salvador para lhe oferecer incenso. No mesmo capítulo do versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Esteve no deserto até o dia que foi mostrar-se a Israel. Podem se sentar glorificando. Queridos, para que nós possamos entender o texto, a mensagem que trago desta tarde, é necessário descrevermos algumas evidências bíblicas, como por exemplo, no Antigo Testamento, o Eterno se manifestava, ele falava-se com o seu povo de maneiras distintas. No mínimo 8 formas a Bíblia nos dá. A primeira manifestação dele no Antigo Testamento era a forma teofânica. Pregador, o que é forma teofânica? Era a presença do Altíssimo de forma temporária, espacial, tangível, assim como ele comunicou com Abraão. A segunda forma que ele vai comunicar-se com o seu povo é em uma forma angelical, assim como ele falara com Jacó. Outra forma que ele vai se manifestar vai ser uma sarça ardente pegando fogo, e vai falar com um homem chamado Moisés. Outra forma que ele vai se comunicar, que ele vai falar com o seu povo, vai ser através de 10 milagres, de prodígios miraculosos, como as 10 pragas do Egito. Outro poder, outra manifestação é a abertura do Mar Vermelho. Outra forma que ele vai se manifestar é quando ele tira o seu povo do Egito e vai caminho de Canaã, no deserto. A Bíblia diz que havia uma Shekinah, uma nuvem de glória sobre o povo. Aleluia. Outra forma que ele vai se manifestar é uma labareda de fogo descendo um monte chamado Carmelo. Todos que fazem leitura da palavra sabem. E outra forma que ele vai se manifestar é através dos seus profetas. Dentre os mais notáveis, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, visto como os profetas da categoria maiores, devido aos seus feitos de quantidade biográfica realizada na Bíblia Escritura Sagrada. Após ele falar com os seus profetas, como Naum, Abacuque, Sofonias, a palavra diz que o último profeta do Antigo Testamento é o profeta Malaquias. E depois de ele comunicar-se com o profeta Malaquias, a palavra diz que há uma ruptura. A história nos diz que há uma pausa, há um silêncio. Pregador,
Por que que o Altíssimo se cala com o teu povo? É simples, porque ele já tinha quebrado os mandamentos. O povo de Israel tinha quebrado as tuas leis, os teus estatutos. Havia grande prostituição, idolatria, quebra de mandamento, quebra de lei, a apostasia. Então por isso que você vai perceber que nas Bíblias mais antigas, as escrituras havia 4 páginas em branco. Cada página representava-se 100 anos de silêncio. E agora passa-se um período de silêncio de 400 anos. Detalhe importante, ele se cala, mas ele ouvia e via o que o seu povo praticava. Cutuca a mão no ombro do teu irmão da esquerda e da direita e diz para ele está em silêncio. Não, você pode melhorar. Ele está em silêncio, mas ele está te ouvindo. Ele está te vendo. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita, ou glória. Então depois de passar esse período de ruptura, de silêncio, a palavra diz que ele vai se manifestar. Aí onde vai surgir o Novo Testamento. Pregador, como surgiu o Novo Testamento? Através de um homem chamado Zacarias. A Bíblia diz que Zacarias era um sacerdote da linhagem da tribo de Levi, assim como manda o mandamento. A palavra diz que Zacarias, ele era casado com Isabel, também da linhagem de Levi. A Bíblia nos conta que eles eram fiéis aos mandamentos e à palavra do Todo-Poderoso. E constantemente eles estavam em oração, clamavam pelo Criador. A Bíblia diz que tua mulher é estéril. E para quem lê a palavra, quem gosta da Bíblia, de história, sabe que para a família que não tinha filho, era um motivo de desonra, de menosprezo. Então, a palavra diz que Isabel e Zacarias era meio que desprezado, devido a mulher estar estéril. Mas a Bíblia diz que numa certa feita, Zacarias ele foi sorteado, porque em 1 Crônicas capítulo 24, a Bíblia diz que Moisés separa 24 grupos de sacerdotes. A Bíblia diz que Neemias capítulo 12, ele separa 24 grupos sacerdotais, ordenança do Eterno para a vida de Moisés. Então a Bíblia diz que Zacarias, ele pertencia ao grupo de Abias, e nessa feita ele foi sorteado, que era o costume, e saiu o nome do sacerdote Zacarias. Zacarias, a Bíblia diz que ele adentra no templo em Jerusalém, para fazer o incensário, porque das duas maneiras, ou ele prestava o sacrifício do sangue do animal, ou ele pegava o incensário e fazia a queima. A Bíblia diz que Zacarias, ele pega o incensário, foi sorteado, e quando ele está fazendo a queima do incenso, a palavra diz que ele avista o anjo Gabriel, do lado direito do altar, e a palavra vai dizer que Zacarias, ele fica atemorizado, pastor Antônio, ele fica olhando aquela cena, mas o anjo direciona para ele e diz: ei, Zacarias, não temas, porque o Criador tem ouvido a tua oração, aleluia. A Bíblia diz que ele fica pasmado, está bloqueado, e o Eterno se dirige ali através do anjo Gabriel, dizendo assim: ó, eu vim trazer as boas novas, e as boas novas é que a tua esposa Isabel vai ficar grávida, e eu tenho uma notícia para te dar para você, ele alegrará o coração de muitos, e você também, ele preparará o caminho do Salvador, ele vai convencer os corações dos pais, dos filhos, ele vai trazer os desobedientes de Israel para a presença dele, ele vai preparar, e do mais, Zacarias, anote aí, ele vai ser um nazireu. Pregador, o que é um nazireu? O nazireu significa essa palavra separado, consagrado, assim como Samuel foi nazireu. A palavra diz que havia 2 tipos de nazireado. O primeiro era que tinha por um período, 6 meses, 3 meses, e existia o período nazireu vitalício. A Bíblia diz que agora o teu filho vai ser nazireu vitalício. E a palavra diz mais, o anjo direciona a palavra para ele e diz: Zacarias, tu colocarás o nome dele de Yahana, do hebraico, repita comigo, Yahana, significa no português João, que nada mais é que significa agraciado pelo Altíssimo, ou glória. Então, agora Zacarias, ele fica parado e olha para ele e diz assim: como isso pode acontecer? Pois já sou avançado de idade, a minha esposa avançada de idade, aleluia. Mas a Bíblia diz que o Gabriel diz para ele assim: ei, Zacarias, sou eu, Gabriel, que assisto de ontem o trono do Altíssimo e te trago a mensagem que ela vai ficar grávida.
Porque para Ele nada é impossível. Nada para Ele é impossível. Quantos creem nessa palavra que nada para Ele é impossível? Se você crê nisso, levanta a tua mão. Deixa eu ver o primeiro glória nessa tarde de hoje. Eu estava falando com o pastor Antônio que o glória começa aqui no altar. O fogo começa aqui no altar. Se tem fogo aqui, incendeia ali. Mas se aqui não tem fogo, nada acontece. A palavra diz que o anjo direciona a palavra para ele e diz: por causa da tua dúvida, vou eu deixar você em silêncio, e tu não vai falar mais agora, até o nascimento deste bebê. A palavra diz que lá fora do templo tinha pessoas orando, e Zacarias, ele demora a sair do templo. A Bíblia diz que quando ele sai lá fora, os irmãos que estavam orando percebem que houve uma visão, porque Zacarias não consegue falar, mas Zacarias, ele começa a acenar com as mãos, ele começa a fazer cenas gestuais, e ele está mudo. A palavra diz que Zacarias, ele vai terminar o seu serviço diário no templo, e vai voltar para a tua casa, e ao passar 5 meses, a tua esposa começa a perceber a barriguinha crescer. Oh glória! A palavra diz que ela está agora grávida, e a Bíblia nos diz que ela fica 5 meses em casa sem sair. Mas no 6º mês, a mulher sai para fora de casa e diz assim: ó, eu agora estou contente e alegre, porque o Eterno tirou a minha vergonha. Agora eu não sou mais estéril, agora eu carrego um fruto dentro de mim. Aleluia! A palavra diz que vai passar 6 meses. Quantos meses? E agora o mesmo Gabriel vai visitar uma mulher chamada Maria, lá em Nazaré. A palavra diz que ele vai visitar Maria. E quando o anjo aparece para Maria, ele diz: vós agraciada, o Eterno se alegra de ti, mulher. Vós vai conceber um filho. A palavra diz que Maria direciona a palavra para o anjo, também parada, bloqueada, e começa a ouvir. E o anjo começa a dizer: ele será chamado maravilhoso, príncipe da paz, aquele que vai tirar o pecado do homem, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Mas a mulher direciona a palavra para ele e diz: como isso pode acontecer? Pois eu sou virgem, eu nunca me deitei com varão. Mas ele diz assim: ô anjo, a sombra do Altíssimo te envolverá, e através da sombra dele voz será gerada pelo Espírito Santo. Esse feto vai ser gerado pelo fruto do Espírito Santo. Oh glória! Quantos podem dizer um glória? Por essa autoridade, por este poder, através do teu ventre, mulher, está sendo gerado um fruto concebido do Espírito Santo. Às vezes você entrou aqui pensando que está morto, que pessoa já não dá nada para você, mas eu tenho uma notícia para te dar. Quando pensa que você está morrendo, quando pensa que não vai dar mais certo, aí você está sendo o quê? Gerado, está sendo algo gerado na tua vida. E se você crê, aleluia, toma posse dessa palavra, porque às vezes fala assim: ela não vai chegar, o pastor Antônio não chega mais, ela não chega, o cantor não chega, ele vai morrer, ele vai desistir do ministério. Mas ele está dizendo: quando pensa que você está morrendo, passando dores de parto, vomitando, passando mal, está sendo gerado um milagre na tua vida. Ai. Eu vou começar a pregar, porque agora eu estou sentindo a glória do Altíssimo. Você que me assiste pela internet, toma posse desse milagre. Quando pensa que você está morrendo, tem milagre chegando para a tua vida, para a tua casa. Você que me assiste na transmissão, adora também. Eu sinto a graça dele aqui nessa tarde. Eu sinto nessa tarde a graça dele aqui. A palavra diz que Maria sai e vai para Galileia, na casa de sua prima, porque a Bíblia diz que era parenta, mas segundo os acadêmicos era prima. Maria vai da casa de Isabel, e a palavra diz que quando ela bate na porta, imagino eu que ela faz isso, e ela fala: Shalom Aleichem, que a paz seja contigo, minha prima. A palavra diz, meus irmãos, que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê que estava no ventre dela começou a mexer. Sabe por quê?
Aleluia, porque profeta conhece profeta. Profeta, quando vê outro profeta, ele dá glória. Profeta, quando vê outro profeta, ele glorifica. Profeta, quando vê outro profeta, ele dá aleluia, ele glorifica, ele adora. Tem profeta aqui nesse altar, tem. Porque se tem profeta perto de você, tem que ter glória. Se tem profeta perto de você, tem que ter arrebatamento de espírito, tem que ter visão, tem que ter profecia. Então o bebê mexe no ventre de Isabel. Aleluia. E a palavra diz que Maria se direciona para ela dizer assim: eu também estou grávida. E ela dá um grito: vós, a bem-aventurada mulher das todas as mulheres. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que passa alguns dias, João, ele vai nascer. E a Bíblia diz que a lei diz que quando a criança inteirava 8 dias, ele ia ser circuncidado. João não foi diferente. Ele foi para o templo ser circuncidado. A palavra vai dizer que quando chegou lá, foi convidado parentes, amigos, vizinhos. E muitos opinaram, dizendo assim: ei, como vai ser o nome do bebê? Coloca o nome de Zacarias. Mas a Bíblia diz que Isabel, tua mãe, diz assim: não, o nome dele será João. E a Bíblia vai dizer que aí ela pergunta assim: vamos perguntar o pai. E o pai estava mudo porque duvidou. Cuidado com as dúvidas, porque você pode ficar calado, você pode tardar a tua bênção. E a Bíblia diz que então ele vai perguntar a Zacarias, seu pai, qual o nome que poderia pôr o bebê. A Bíblia diz que Zacarias pede uma tábua pequenina. Então com a tábua pequenina ele escreve: o nome será João. E a palavra vai dizer que muitos se alegraram. E a Bíblia vai dizer que naquele momento que Zacarias escreve o nome de João, ele começa a falar de novo. E o menino agora começa a nascer, começa a crescer. A Bíblia diz que depois de 6 meses, o nosso Cristo, ele também nasce. Mas por causa da perseguição de Herodes, que reinava sobre Jerusalém, sobre a Galileia, a Bíblia diz que também Herodes, ele tem a notícia que um Salvador nasceu. E ele estava com medo de o seu reinado, o teu governo, ser comprometido. Porque ele diz assim: ó, aqui não pode ter outro rei. Eu sou o único rei. Mas a Bíblia vai dizer que ele manda matar todas as crianças de 0 a 2 anos. Para onde Cristo vai, apóstolo? Ele vai para o Egito. Porque o anjo Gabriel diz assim, ó, para José e Maria: pega ele e leva para o Egito. E a Bíblia vai dizer que Zacarias não diferente, pega João e vai para o deserto. A história nos conta que João foi criado no deserto por grupos de essênios. Tem alguns pregadores pregando que ele foi com um beduíno. Beduíno anda no deserto, irmão, mas beduíno não segue a Torá. A Bíblia diz que os essênios iam para o deserto pregar a palavra, a Torá, a lei, porque Jerusalém estava corrompida. E o menino foi criado por eles no deserto durante 30 anos, até o dia que ele deveria de aparecer dentro de Israel. A Bíblia vai dizer que ele vestia de peles de carneiro a roupa, de sandália, barbudo, cabeludo. Ele vestia também sobre sua cintura um cinturão de couro. E a palavra diz, meus irmãos, que ele fica pelo período de 30 anos no deserto, até que chega o momento dele se apresentar. E João começa então a gritar no deserto. Ele começa a gritar no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. A Bíblia diz que ele começa a pregar no deserto e vai descendo para as bandas do Jordão. E quando ele chega no Jordão, ele começa a pregar: cambada de víbora, arrependei-vos, porque é chegado o reino. A Bíblia diz que chegou um grupo de fariseu e perguntou para ele: ei, vós é Elias, ou vós é algum profeta? E ele simplesmente respondeu: ei, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Tem um que vai chegar aí que eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Tem um que está no meio de vocês, que é antes de mim e que é após mim. Aleluia. E a Bíblia diz que ele começa a batizar no Jordão. E quando pensa que não, ele está batizando, o nosso Salvador vai de encontro com ele. E quando agora Cristo avista Zacarias, Zacarias para de gritar: cambada de víbora, arrependei-vos. Eu imagino a cena, porque Zacarias presencia o Nazareno. E quando ele vai se achegando, outra vez Zacarias conhece. A primeira era no ventre, e a segunda vez vai conhecer a chegada dele, as pisadas do nosso Salvador. E quando ele vai chegando, aí Zacarias direciona a palavra e diz: aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e sobre as tuas mãos está posto uma pá, e o teu machado está posto na árvore.
A árvore que não tem fruto é lançada e jogada fora. Aleluia. Então ele vai e chega e ele direciona a palavra e diz: mestre, eu que preciso ir a vós, e vós que vem a mim. Ele diz: vai, João, me batiza para que se cumpra a escritura. A palavra diz que nosso Salvador, ele foi batizado por João Batista. E no momento que ele está sendo batizado, no céu aparece outra manifestação, uma pombinha branca. E a voz que sai do céu é: este é meu filho amado, do que o meu comprazo. Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Este é meu filho amado, a quem eu me... Meus irmãos, e aí se cumpre o batismo. A palavra diz que o mestre vai começar a fazer a seleção de discípulos. Aleluia. E João continua a batizando e continua repreendendo o povo, até ele repreendeu o próprio Herodes, que pegou a esposa do seu irmão. Ele diz assim: ei, Herodes, arrependei-vos, deixai a esposa do teu irmão, vós está em pecado. A palavra vai dizer, meus irmãos, que depois que ele lança essa palavra, Herodias, a esposa de Herodes, ela fica demoniada. E a Bíblia vai dizer que passam uns dias, Herodes vai comemorar seu aniversário. Ele chama governadores, ele chama os militares, governantes da cidade, e vai dar uma festa. E quando ele está dando essa festa, a filha de Herodias, por nome de Salomé, ela aparece dançando toda chique e bonitona. E Herodes se encanta com ela, porque segundo o historiador, Herodes era um verdadeiro prostituto. Então quando ele viu a menina dançando, seus olhos se encantaram. E ele chega diante da menina e diz assim: ei, Salomé, o que você me pedir, até metade do meu reino eu vos dou. A menina, sem saber o que pedir, ela chega diante da mãe dela atribulada e diz: ei, mamãe, o que eu peço? E a mulher atribulada, porque ele já tinha repreendido ela. Aí a mulher diz assim: Herodias, pede a cabeça de João Batista. Quando Herodes vê que ela pede isso, ele vai dar um baque, porque Herodes sabia que o Espírito do Eterno estava sobre João Batista. Mas por causa da sua palavra, ele não podia revogar mais. Então ele manda prender João Batista. João Batista é preso, prestes a ser degolado. E a palavra vai dizer, meus irmãos, que João Batista ele estava no cárcere. Como João Batista já tinha seus discípulos, ele vai procurar um dos seus discípulos lá na cadeia e diz assim: ei, vai lá, procura o mestre e pergunta se é ele mesmo ou se nós devemos esperar outro. Irmãos, vocês querem saber por que João Batista ele proferiu essa palavra? Será que é o mestre mesmo ou nós devemos esperar outro, depois de ter batizado e vindo a visão da pombinha? Vocês querem saber sim ou não? Só responde se todo mundo perguntar. Por que fala? Porque quando João Batista ele pergunta, vai lá e procura ele mesmo, você saber se é o Salvador. É porque Isaías tinha profetizado no capítulo 61, dizendo assim: ó, e o Espírito do Eterno está sobre mim. O Espírito do Eterno está sobre mim, para libertar cativos oprimidos da opressão e da prisão. Então João pensou assim: se ele é o Salvador, por que eu estou preso? Mas a resposta foi: o mestre diz assim: ei, vai lá e volta da cadeia e fala para João que os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo curados, mortos estão sendo ressuscitados. João Batista não entendeu. O mestre não estava falando de cadeia física, mas ele estava falando assim: ó, eis que cumpre a palavra do profeta Isaías. O Espírito do Eterno está sobre mim, porque ele me ungiu. O Espírito do Eterno está sobre mim, porque ele me ungiu. Eu quero profetizar nesta tarde: o Espírito do Eterno está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Ele está sobre a tua família, sobre o teu ministério, e vocês não vão parar. Então João entendeu que a cadeia que o profeta viria não era uma cadeia física, mas se tratava de libertação espiritual. Seja liberto você que me assiste espiritualmente. Ele não está preocupado que João está na cadeia. Ele está preocupado era que o cego estava sendo enxergado, que o paralítico estava andando, que o morto estava sendo ressuscitado. Então aí João começou a entender. João começou a entender
Há nas nossas vidas algumas coisas que precisam ser mudadas, irmão. Há cabeças espiritualmente que precisam ser faladas, que precisam ser tiradas da nossa vida para chegar ao do novo. João entendeu que ele estava na cadeia e poderia ser degolado, porque algo novo estava surgindo. Era importante que ele saísse para ele chegar. É importante que eu diminua para que ele cresça. É importante que eu diminua para que ele cresça. É importante que eu morra, mas ele cresça. E aí quando ele volta, o mestre dirige para os discípulos: e eu digo a vocês que nascido de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Por que querem saber? Me pergunta por que, senão eu não respondo. Por que que Cristo vai dizer para João Batista, os discípulos dizeram, de João nascido de mulher não tem maior do que João Batista? Por que será aí? Irmão, se você for para olhar o nosso pai da fé, Abraão, Jacó, Isaac, Elias, que vai descer fogo, Eliseu, machado flutuar, água, salombra ficar pura, Isaías, Jeremias partido no meio, como é que ele vai dizer que João é maior? O único prodígio que João fez é levar o povo nas águas e viu uma pombinha, sim ou não? Mas ele vai dizer assim, ó, nascido de mulher não tem ninguém igual João Batista. Por quê? Vou responder. Primeiro, porque João Batista foi o percussor, o preparador. João Batista chegou à profecia de todos os profetas a profetizar a vida do mestre, e parou aí dentro de João Batista. E detalhe, irmão, outra coisa que eu vou dizer para você, para me encerrar já já. Quando o crente aceita o nosso Salvador, o que é feito? Quando ele aceita de verdade o batismo, então até hoje, ou você fica orando para descer fogo do céu, você fica orando para a pombinha, você ora para o machado flutuar. Quem está vendo esses prodígios dos últimos tempos? Ninguém. Mas quando alguém aceita essa palavra, você fala assim, ó, ei pastor, é necessário batizar. Então ele estava falando assim, ó, por toda a geração até eu voltar, o batismo vai simbolizar da vida de João Batista. Apóstolo, por que que João Batista também ele foi o maior de todos os profetas? Primeiro, detalhe, porque os batismos até hoje é lembrança de João Batista. Os outros profetas ficaram praticamente na história, mas de João até hoje você leva nas águas. E segundo, para me finalizar agora, para você dar um glória, quando Abraão invocava o Todo-Poderoso, o Espírito do Eterno visitava Abraão e depois se retirava. Alguém pode preparar um louvor? Eu vou ser abençoada. Você pode cantar para nós? Com autorização do pastor, que eu não sei nem quem louvar, mas essa varoa aqui ontem eu vi, não desmenosprezando ninguém, mas eu vi ela louvando aqui ontem. Mas se tiver mais alguém também, põe também para louvar. Abraão, quando invocava o Altíssimo, o Espírito do Eterno visitava Abraão e se retirava. Quando Isaac, Jacó, clamava o Espírito, invocava, o Espírito do Altíssimo invocava ali na presença de Jacó e Isaac, e depois se retirava. Quando Elias invocava ele, o Espírito do Eterno visitava a vida de Elias e se retirava. Quando Isaías invocava o Altíssimo, o Espírito visitava Isaías e depois se retirava. Adão também, quando invocava, ele descia na forma gloriosa e se retirava. Jeremias, quando invocava o Espírito do Altíssimo, ele chegava e depois se retirava. Daniel, quando invocava o Altíssimo, o Espírito descia sobre ele, depois ele retornava. Para fechar, por isso que João Batista é o maior nascido de mulher, porque desde o teu ventre ele foi tomado pelo Espírito e morreu no Espírito. Por isso ele diz, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João, porque João simboliza o batismo das águas de todos aqueles que me aceitam até minha volta. E o meu Espírito tomou posse do ventre dele até o fim da sua morte. Não deixe esse Espírito se apartar de você.
Você que me assiste, não deixe esse espírito se afastar de você. Pregador, que espírito é esse? O espírito da excelência, o espírito do Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que vai vir, aquele que sempre foi, e teu reino jamais terá fim. Pode soltar um louvor para a varoa.